Seja bem-vindo novamente no nosso canal. Aqui é o Robson e hoje eu venho trazer o vídeo explicando o que é orientação a objeto, os conceitos básicos. A gente vai abordar todos os conceitos que você precisa entender quando se trata de orientação a objeto, e eu espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever e comentar no vídeo se vocês gostaram do vídeo, e se tiver alguma dúvida pode comentar que eu vou responder. Então, bora lá começar então. Primeiramente a gente precisa entender o que é a definição de OPP, que OPP no caso significa Programação Orientada a Objeto. A programação orientada a objeto é um paradigma de programação que organiza o código em torno de objetos e que podem ser pensados como instâncias de classe em vez de ser concentrado em funções e lógica procedimental. O OPP modela o software de maneira mais próxima à estrutura do mundo real, encapsulando dados e operações que podem ser realizadas nesses dados dentro de entidades chamadas objetos. O que podemos tirar aqui como conclusão? Quando você for pensar em orientação a objeto, a gente quer modelar algum objeto do mundo real e transformar ele em código para programação. Eu vou dar exemplos mais para frente do que significa objeto, o que significa classe, que significa encapsulamento, herança e portfólio. Mas você precisa entender que a gente usa o conceito orientação a objeto justamente para a gente modelar algo do mundo externo, que é no mundo real, para o mundo interno da programação. A gente quer representar algum objeto que existe e transformar nele em código. Que no caso a gente tem dois tipos de objetos que a gente pode se concentrar quando o assunto é orientação a objeto. Objetos atributos e objetos métodos. O que significa objetos atributos e objetos métodos? Primeiramente, vamos entender o que é objeto. Aqui, como você pode ver na imagem, temos o objeto carro e temos o objeto celular. Os dois são modelos do mundo real e cada um tem propriedades diferentes. Então aí a gente entra no objetos atributos, que cada carro tem sua cor, tem o modelo, tem o ano da fabricação, tem o número de porta, tem atributos específicos. Como o celular também tem atributos específicos, como o modelo, a cor, a capacidade de armazenamento, o sistema operacional. Pode existir o Android, o iPhone, o Windows. E o carro pode ser Audi, Mercedes, BMW, entre outros. Cada carro tem o seu atributo, mas ele ainda continua sendo carro. Então ele continua sendo um objeto carro. E quando a gente quer se referir ao objeto, a gente vamos nomear ele como objeto carro. E dentro desse objeto carro vamos ter os tipos de atributos, como o modelo, como o ano de fabricação, como o número de portas. Entendendo o que é atributo, a gente entra no objetos métodos. O que significa isso? Que cada objeto vai ter um método diferente. Por exemplo, o carro ele tem a opção de ligar, desligar, a opção de acelerar, de frear, a opção de estacionar. Já o telefone ele tem atributos diferentes, que tem a opção de ligar, enviar mensagem, tirar foto, gravar, ver rede social. Entendendo o que é objeto, entendendo que a gente nada mais do que pega um modelo do mundo real e transforma ele no mundo abstrato da programação. E como que a gente define esses objetos? A gente chama eles de classe. Dentro das classes vai conter os atributos e os métodos. E classe, a gente tem que lembrar que ela é única. Então existe uma única classe de carro, existe uma única classe de telefone, existe uma única classe de bicicleta. E dentro dessa classe vai ter atributos diferentes, como a gente viu.
No caso do carro, é de acelerar, frear, estacionar, ligar, do telefone de enviar mensagem, fazer gravação. Vamos entender aqui a definição do que é a classe. Uma classe seria o modelo genérico que define quais são as propriedades e métodos comuns a todos os carros. Por exemplo, a classe carro pode ter propriedade como cor e modelo e métodos como ligar e acelerar. Então, quando a gente quer pegar aquele objeto do mundo real e transformar na programação, a gente cria uma classe. Então, a gente cria a classe carro e dela a gente vai setar os tipos de atributos e a gente vai escolher os tipos de métodos. O porquê é importante entender a classe? Porque aí a gente entra num conceito de encapsulamento. O que significa? As propriedades e os métodos relacionados a um carro estão encapsulados na classe. Por exemplo, você não precisa saber os detalhes internos do motor para ligar um carro, basta usar o método ligar para começar a dirigir. O que isso significa? Significa que toda vez que eu quero usar a classe carro, toda vez que eu quero fazer um carro ligar, eu não preciso recriar o código de novo. Eu simplesmente crio a classe carro e dentro dela eu crio o método ligar. E dentro do método ligar eu vou ter as opções que faz um carro ligar. E eu não preciso criar de novo esse método em outro lugar. Simplesmente eu crio a classe, eu crio a instância dela, eu chamo ela e eu chamo o método. Então eu reutilizei meu código. Eu posso utilizar esse método em vários lugares da minha aplicação. Então a gente usa orientação objeto exatamente para poder reutilizar o código, para facilitar a nossa vida, para a gente não ficar recriando o código mais de uma vez. Entendendo o que é o encapsulamento, que o que está dentro da classe a gente não precisa entender, a gente só precisa entender o que aquele método faz, o que aquela função faz, mas a gente não precisa entender como ela foi feita. E aí a gente entra num outro conceito de herança. A herança é nada mais do que pode haver uma classe que herda uma característica das classes principal, por exemplo, a classe sedã pode herdar da classe carro, mantendo as propriedades básicas de um carro, mas com algumas específicas para o sedã. Nada mais é que herança, vamos pensar como uma coisa genética. Quando você nasceu, você carrega o gene genético do seu pai e da sua mãe. Isso daqui é básico, você vai levar isso pro resto da vida. E conforme você for vivendo, você vai acrescentar coisas novas e você tem coisas novas na sua herança. E não significa que você excluiu o que já existe. Por exemplo, eu quero criar um carro tipo Audi. O carro tipo Audi ele vai ter uma cor diferente, ele vai ter um tipo de símbolo diferente que representa a marca, mas todas as funções que é um carro ele ainda vai conter, como por exemplo acelerar, frear, estacionar, a cor, o modelo. A gente pode reutilizar todo esse código feito pela classe carro e herdar essas características numa classe nova, como por exemplo ele deu o exemplo do sedã. Entendendo isso, a gente tem o poliformismo, que é diferente tipo de carro sedã, o SUV, hatchback pode compartilhar o mesmo método como acelerar, mas cada tipo pode implementar esse método de maneira diferente, refletindo as características específicas de cada modelo. O que é basicamente você pegar as características já existentes de uma classe e poder reutilizar ela na sua classe nova. Que você quer criar, por exemplo, um smartphone da Apple, por exemplo. Você vai pegar a classe smartphone, usar todos os métodos que você precisa nela para você não recriar, você só vai acrescentar diferentes métodos, como o logo vai ser diferente, vai ser uma maçã, a cor vai ser tipo diferente, a quantidade de armazenamento vai ser diferente, mas ainda contém os atributos básicos.
E basicamente esse é o conceito básico de orientação a objeto, que é basicamente você pegar um objeto do mundo real, transformar ele no mundo da programação, e cada objeto tem uma classe, e essa classe tem as características de atributos dos métodos. Atributos são tipo como cor, modelo, ano de fábrica. E os métodos são com acelerar, frear, parquear, parking, estacionar. E você pode herdar essas características da sua classe para outras classes, como a classe carro a classe Audi pode herdar as características da classe carro. E você pode capsular essas informações dentro da classe para que você não precisa entender, apenas reutilizar o código, e você tem um encapsulamento que você vai guardar todos os seus métodos e reutilizar em outro lugar. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é uma explicação básica sobre o conceito de orientação a objeto. Eu vou fazer um joguinho utilizando orientação a objeto C# no próximo vídeo, para que vocês se familiarizem com esse conceito na programação. Mas a partir do momento que você entender a lógica e o conceito por trás, a programação vai ficar muito mais simples. Eu espero te verem vocês no próximo vídeo, e é isso aí. Tamo junto.